Famílias que não tinham acesso à água potável estão vendo a realidade mudar. Uma tecnologia que retira o sal concentrado em águas subterrâneas foi implantada em zonas rurais de Alagoas. O programa ainda inclui a produção de pescado e vai ser estendido para todo o Nordeste. Irani busca 2 vezes por semana água potável do sistema de dessalinização instalado há 2 anos na comunidade de Timbaúba, no município de Cacimbinhas, em Alagoas. Ela lembra de como era a vida antes da água doce chegar. Porque de primeira a dificuldade era grande, né? Porque eu lembro que há 20, 30 anos atrás a gente tinha dificuldade para buscar água, né? Sem ter aonde, saía com baldinho, procurando nas barragens, água de chão, e nós chegávamos em casa, bebia, dava para as crianças. E hoje não. Hoje a gente tem água perto de casa e água boa. Nós aplicamos a metodologia do programa em 150 comunidades até o momento, né? Nos 9 estados, né? 8 estados do Nordeste mais Minas Gerais. Agora, a partir da inclusão do programa no Plano Brasil Sem Miséria, nós vamos entrar em escala com o compromisso de atender em torno de 1.200 comunidades. Não é em todo o sistema, toda a comunidade, a gente vai poder agregar um sistema produtivo como esse, porque nós temos o limitador da vazão dos poços. A grande maioria dos poços tem em torno de 1.000 litros hora e, portanto, a prioridade é o acesso à população da água potável. A água retirada dos poços passa por esse sistema de dessalinização. Depois de separada a água potável, o que sobra é despejado nesses tanques, construídos para a criação de tilápias. O resíduo dos reservatórios, rico em matéria orgânica, é aproveitado para a irrigação da ervaçal, usada na produção de feno para alimentar os ovinos e caprinos da região. Primeiro, você desenvolve a comunidade, você cria condições para que ela possa ser independente do ponto de vista de recursos e de água, você faz inclusão social, você qualifica e o que é mais fascinante que eu acho do projeto é que tudo é pactuado com a comunidade. Quinta-feira com nuvens encobrindo o sol e também chuva em quase todo o Brasil. No sul do país, a umidade marítima ainda forma muitas nuvens no litoral do Paraná e também no leste de Santa Catarina. Chove fraco a qualquer hora em toda a região. Em Porto Alegre, máxima de 28, mínima de 18 graus. No sudeste brasileiro, sol entre muitas nuvens e chuva a qualquer hora no litoral sul de São Paulo, do Rio de Janeiro e também no Espírito Santo. O sol predomina e não chove na região norte de Minas Gerais. Nas demais áreas, chuva a partir da tarde. No Rio de Janeiro, máxima de 29, mínima de 21 graus. O sol já volta a predominar em todo o centro-oeste nesta quinta. As temperaturas aumentam e faz calor à tarde, mas há risco de temporais. Em Campo Grande, máxima de 29, mínima de 20 graus. No Nordeste brasileiro, o ar seco predomina e o sol brilha forte no centro-oeste da Bahia, de Pernambuco e da Paraíba. Nas demais áreas, o sol aparece pouco e chove a qualquer hora. Em Salvador, máxima de 29, mínima de 23 graus. No norte do Brasil, a quinta-feira começa com sol forte e há previsão de chuva a partir da tarde em Rondônia, no Acre, no sul do Pará e também no Tocantins. Nas demais áreas, o sol aparece entre muitas nuvens e chove a qualquer hora do dia. Em Belém, máxima de 31, mínima de 23 graus. Mudança brusca de temperatura e clima seco é a combinação perfeita para a manifestação de doenças respiratórias. Nessa época do ano, é preciso aumentar a atenção e os cuidados. Fábio sofre de bronquite asmática desde a infância. Durante as crises, sente canseira e falta de ar. Sintomas que chegam sempre acompanhados de muita tosse. O problema se agrava durante as mudanças de temperatura. Junho, julho, quando está frio, inverno, que o tempo está seco, já não ajuda muito, não chove e a crise aumenta. A mudança brusca de temperatura contribui para o aumento dos casos de doenças respiratórias. Pulmão, ouvido, garganta e nariz são os órgãos mais afetados. As crianças estão entre as principais vítimas. De acordo com o Ministério da Saúde, os índices de doenças alérgicas respiratórias aumentaram em 40% em todo o mundo. Por ano, 2.500 pessoas morrem vítimas dessas doenças. De acordo com o médico, as doenças respiratórias podem ser alérgicas ou virais. As duas são entidades que obstruem o nariz, trazem sintomas bastante semelhantes de irritação e obstrução nasal, mas a etiologia é diferente.
Segundo o especialista, resfriados e gripes aumentam durante esse período. Ambientes fechados e com muita concentração de pessoas favorecem de forma significativa a proliferação de bactérias e vírus, principalmente no inverno. As pessoas ficam mais próximas no inverno, seja num ponto de ônibus, num quarto, na casa, numa sala de aula, a porta sempre está fechada, a janela também. Aquela aproximação faz o vírus se espalhar aí mais rapidamente, né? Para muita gente, na Páscoa há um item que não pode faltar, o chocolate. E com tanta variedade, às vezes fica difícil resistir, mas especialistas alertam que o produto pode ser prejudicial se consumido em excesso. O colorido chama a atenção. Além dos mais variados tamanhos e sabores, tem os brindes, bolas, bonecas e também ovos de Páscoa com o tema da Copa do Mundo de Futebol. Nos supermercados, tem gente com a missão de encher o carrinho. No mínimo tem que levar 5 ovos, no mínimo. Porque os netos é complicado. E os adultos também não resistem. Para o meu filho eu já comprei, agora eu estou decidindo para mim. A variedade ofertada é mesmo tentadora, mas é preciso atenção quanto aos exageros, que podem representar um risco à saúde. Por isso, a dica dos especialistas é consumir de forma moderada. Os excessos podem trazer, além do aumento de peso, consequências como diarreia, náuseas, vômito e enxaqueca. No caso das crianças, o cuidado deve ser redobrado, principalmente em um período de mudanças climáticas. Se você acaba ingerindo uma grande quantidade de produtos ricos em leite, vai fazer com que você tenha um aumento da histamina e vai piorar todos os processos alérgicos relacionados ao sistema respiratório. Então, bronquite, rinite, sinusite, asma, todas elas tendem a piorar. Na mudança climática, pelo sair da temperatura quente para uma temperatura mais fria, o sistema imunológico já sente um baque. E aí, quando você ainda ingere uma grande carga de açúcar, isso vai prejudicar muito o sistema imunológico. A preocupação e a vigilância devem ser ainda maiores para quem sofre de algum tipo de alergia alimentar. Dalise, por exemplo, tem intolerância à lactose. Eu começo a espirrar muito, eu tenho algumas bolinhas que saem no meu corpo. E, assim, daí fica com aquele problema no intestino. A Páscoa vai ser um desafio, assim, se tiver, eu vou me controlar para não comer. Se eu comer, depois, assim, né, tem que aguentar as consequências. Fique atento à composição do chocolate. Alguns ovos feitos com ingredientes alternativos podem ser bem mais saudáveis e livres de lactose e glúten. Alguns são produzidos com o substituto do cacau, a alfarroba, um ingrediente de sabor semelhante e com muito mais nutrientes. Mas se você não dispensa aqueles tradicionais, o especialista orienta a dar preferência ao chocolate branco. O chocolate branco, porque o chocolate branco ele não tem estimulante, ele tem muita gordura. Aquela concentração de gordura que você vai ingerir não vai ser o suficiente nem para te causar uma obesidade mórbida, muito menos para te levar a um risco, de você ter um infarto ou derrame, que é uma das consequências do aumento do colesterol. Agora são 7h28, chegamos ao fim do NT Vale. Se você quiser rever as reportagens, acesse o nosso site novotempo.com/NTVale. Lá você também pode nos ajudar a fazer o jornal, sugerindo uma pauta ou mandando uma notícia. Nós voltamos amanhã, ao vivo, às 7 da noite. Obrigado pela sua atenção. A você, uma boa noite.